O tema do nosso podcast de hoje é o classificador como guardião da qualidade no agronegócio brasileiro. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós recebemos ele, Gustavo Ferreira, que tem uma ampla experiência no setor. Conta pra gente como que é, Gustavo, como que começou e o que um classificador faz. É bonito, né, quando nós começamos a olhar para o classificador com essa valorização, né? Entender o classificador de grãos como o guardião da qualidade. Quando nós falamos sobre agronegócio, poucas vezes nós ouvimos falar de classificação ou do classificador de grãos, inclusive, né? E é interessante que ele assume um papel muito importante no processo de movimentação de grãos dentro do nosso território nacional. Muitas vezes não no holofote, né? Porque nós olhamos os números, precificações, né? Mas a qualidade é essencial para que nós possamos fazer uma movimentação segura, para que nós possamos entregar os contratos. E quando nós falamos de classificação, ela abarca todo o conjunto, da exportação ao mercado interno, para as fábricas, para a produção de nutrição animal, para a produção de alimentos, para todo esse conjunto do agronegócio, o classificador é aquele responsável de fazer a métrica de qualidade e entender se esse produto tem condições necessárias para esse atendimento ou para essa, digamos que, configuração de contrato, né, com os limites, com as normas, com os conceitos exigidos na comercialização. Então ele é aquele agente que vai a campo e faz, né, detalhadamente o corte dos grãos e avalia as condições físicas desse grão e também de toxinas. Que bacana. Você já começou a pincelar um pouquinho, né, daquilo que eu queria trazer para o pessoal, porque para muita gente ainda é um assunto um pouco desconhecido, o que esse profissional faz na prática, né? E aí, como você já deixou aqui para a gente o que é a prática desse profissional, quando a gente aborda o guardião, tem uma responsabilidade muito grande, né? Qual que é a responsabilidade desse profissional? Como que funciona isso no dia a dia? No dia a dia esse profissional é bem exigido, né? Hoje o profissional classificador de grãos, Isa, ele precisa, no conjunto da sua atividade, se responsabilizar tanto pela verificação do compartimento de carga do transportador que chegou ali na propriedade rural, quanto o acompanhamento de carregamento para entender se a qualidade realmente atende a essas especificações de embarque, tem que fazer o processo de amostragem e todo o conjunto que a gente chama de classificação de grãos, que é a verificação interna da qualidade física daqueles grãos que está sendo analisados, a parte de umidade, testagem de impureza, avariados, todo esse conjunto, né? E além disso também abarca agora a parte de envio de documentações, né? Checagem lá da ordem de carregamento. Então é um conjunto de muitas responsabilidades atribuídas a um profissional que realmente tem um peso de avaliação técnica, né? Então ele tem todo esse conjunto de conhecimento que vai dizer se esse produto tem as condições de atendimento daquele destino que está proposto o envio daquela carga. Por exemplo, para a alimentação humana, se atende os requisitos para a produção daqueles alimentos que foi definido no contrato. Para as exportações, se atende os requisitos ou os parâmetros que estão definidos aí para a exportação, dentro das regulamentações de exportação. Então, assim, para cada destino tem-se as suas regulamentações, digamos. Existem os parâmetros básicos, mas existem algumas especificações particulares e o profissional é aquele que conhece, detém o conhecimento técnico para conseguir fazer essa avaliação minuciosa e entregar qualidade. Perfeito. Eu quis inserir, né, o que é que esse profissional faz, como que é a prática, a responsabilidade da função, para embasar mesmo o nosso assunto de hoje, mas vamos entender quem é o Gustavo, né, e por que você tem hoje, né, esse know-how tão grande no assunto. Quando que começou? Foi sempre na função de classificador? O que é que embasou aí a carreira do Gustavo, que te colocou nesse lugar hoje de ter tanto know-how e bagagem para falar sobre esse assunto? Não, é importante, né? É uma trajetória que não é construída da noite para o dia, né? Quando nós falamos de classificação ou de controle de qualidade, né? É algo que exige muito mais de nós, né? Lá em 2009... né, através da Itaqui Agronegócio, eu tive a oportunidade de conhecer e mergulhar mais profundamente nesse mercado do agronegócio, entendendo de comercialização, logística
e posterior Bacana. qualidade, né? Então lá eu tive a oportunidade ainda em 2009 de passar por uma qualificação na parte de classificação de grãos para entender um pouquinho mais desse conceito, até mesmo pela área que estava entrando, né? E dali para cá a gente veio se aprofundando, né? A cada oportunidade, né? Com algumas pessoas que são chaves hoje, eu digo que na minha carreira profissional, como o professor Eduardo Micotti da Glória, da USP, né? Exalc, que foi um grande instrutor, mentor e que me instigou muito, né? Nesse processo de análise de micotoxinas e grandes parceiros, né? Empresas parceiras que ao longo desse tempo veio somando e colaborando, instigando, né, ao nosso conhecimento, ao nosso estudo, à nossa pesquisa, né? Ali em 2020 teve um marco na minha trajetória profissional, né, com a abertura do Instituto Brasileiro de Grãos, que é um instituto voltado à formação, treinamento de profissionais aí da classificação de grãos, e foi realmente um divisor de águas na minha história. E posterior a isso, veio o projeto da New Series, que é um grande projeto que eu tenho muito orgulho hoje de estar fazendo parte dessa caminhada, né? Um projeto que realmente hoje faz o processo de certificação para os principais players hoje do Brasil, né? Que estão hoje atuando nas exportações brasileiras. Muito bom. E hoje tem profissionais pelo Brasil inteiro, né? E a gente tem essa conexão e essa oportunidade grandiosa de estar à frente desse grande projeto, fazendo acontecer qualidade através dos nossos classificadores, através das nossas equipes, né? Através das estratégias que a gente vai criando, que eu digo sempre que são estratégias de excelência, porque nós, ao longo desse tempo, trabalhamos muito conhecimento com o time, um diálogo aberto, né? Dentro de todo esse conjunto de riscos que a classificação naturalmente implica. É impossível falar Sim. sobre classificação e não olhar também para os riscos que ela implica, né? Um profissional que, de repente, deixa de fazer uma etapa do processo. Classificação é um processo, né? Então, se você pula uma etapa, se você deixa de fazer bem feito uma etapa, desconfigura o teu resultado, né? Pode ser o melhor classificador do mundo. Se ele não tem um programa de amostragem ideal, bom, o resultado que ele tem não é compatível à carga, se ele não fez um monitoramento do compartimento de carga, existem os riscos ali. Então, assim, é uma fase de processo que ele precisa obedecer com muita seriedade, né? E, sobretudo, com muita ética profissional, tá? Então, hoje nós temos um time que realmente levanta a bandeira do que eu chamo família de qualidade. Que legal. É uma bagagem vasta, né? Assim, Gustavo, a gente vê que é um conhecimento que te coloca nesse lugar de especialista mesmo no que fala, né? E eu tenho certeza que muitas experiências marcantes, né, já passaram aí nessa jornada. Eu queria que você deixasse com a gente uma experiência marcante que você tenha vivido, né, nessa sua jornada. Deixa pra gente, compartilha com a gente algo que tenha marcado sua trajetória nesse ramo. Eu acho que a experiência mais importante eu tive ali no Mato Grosso, quando eu tive a oportunidade de acompanhar, né, no dia a dia do campo, né, é o trato com o transportador, é o trato com o agricultor, é o trato com o armazenador, né, dentro desse conjunto, dessa experiência, né, como construir um relacionamento onde que eu preservo Sim. a ética profissional e a qualidade. E a essência da classificação, ela está num relacionamento verdadeiro e coerente. Ela está no revelar da qualidade, né? Deixar o transportador seguro de todo o procedimento que está sendo realizado, deixar o agricultor seguro de todo o processo de análise que nós realizamos enquanto profissionais da qualidade, né? Então, deixar aquilo às claras é muito importante. Então, esse foi um divisor de águas, e sem contar que foi eu digo que o dia que eu peguei a minha certificação como oficial do Ministério da Agricultura para a classificação vegetal. Então, isso foi um divisor de águas também na minha história. Eu acho que todos nós almejamos, como profissionais Sim. da qualidade, ter o reconhecimento do Ministério da Agricultura como um classificador oficial. Isso é muito importante para nós. E no dia em que isso ocorreu na minha história, foi realmente um dia muito importante, né? Porque, de certa forma, oficializa toda uma dedicação, todo um zelo, toda uma carreira construída ao longo do tempo, pensando em entregar a excelência. Maravilha. Quando a gente trata de basicamente todos os assuntos, a gente volta muito nosso olhar hoje para a tecnologia que chegou e está aí, não tem jeito, né?
E falando de uma função que tem tanto peso, com a chegada da tecnologia, você acredita que isso impacta de alguma forma a atividade de vocês? Deixa de ser necessária a presença desse profissional ou é indispensável? Como que Meu é? Deus, a tecnologia veio agregar muito, sabe? E para quem pensa em trabalhar com classificação de grãos, não precisa desistir, tá? Tem muito espaço para classificadores. É uma preocupação. Não se preocupe. Que para quem é profissional da classificação, também não precisa se preocupar, não vai ser sair do mercado não, Sim. tá? A tecnologia, a inteligência artificial, todo esse conjunto de tecnologias tem agregado para o que nós chamamos de rastreabilidade de operação. Então, hoje, a velocidade dessas informações tem sido cada vez maior. Sim. Então, hoje, todos os nossos clientes conseguem ter uma estratégia em tempo real da nossa operação, porque hoje o nosso profissional que está a campo consegue sinalizar a quantidade de caminhões no pátio, embarcado, embarcando, consegue, através desses caminhões, ter uma sinalização, por exemplo, do atendimento das cotas portuárias, entre outras ações, bem como nos procedimentos fiscais, que é algo que demorava muito. Às vezes você tinha no passado o caminhão que ficava de um dia para o outro, aguardando a parte fiscal ser liberada. Às vezes o cliente tinha alguma dificuldade de entender em que fase do processo estava. É o produtor que não emitiu a nota, é o nosso time que de repente não fez. É o transportador que não emitiu o conhecimento de transporte, enfim, todo esse conjunto de documento fiscal que é necessário, imprescindível para a movimentação desse caminhão também, logo após a análise realizada, hoje tem todo um conjunto de visibilidade, né? Hoje a inteligência artificial consegue precisar onde que está o tempo, reduzir esse tempo. Hoje nós temos uma, digamos que cerca eletrônica que consegue dizer lá o nosso profissional quando ele está na propriedade rural, quando ele está por lá, online, apresenta numa tela, coisa Sim. mais bonita para a gente, sabe? E hoje o nosso cliente tem segurança, olha, realmente tem um profissional ali, ele está verdinho aqui na minha tela, ele está em campo, né? Então, hoje, as ferramentas e tecnologias só agregam resultado na classificação de grãos, sem contar toda essa infraestrutura de fazer tudo por um aplicativo, lançar as informações, elas saem em tempo real, né, imagens e todo esse conjunto tem dado mais segurança aos nossos clientes. Vem como um facilitador mesmo, claro, né? Facilitador total. Bacana. Mas não uma preocupação, não substitui, né? Como Não foi colocado aqui. É. Não substitui e, inclusive, né, como você já deixou o alerta, não se preocupem. Eu quero também que você deixe o seu ponto de vista sobre o futuro dessa profissão no Brasil. Como que você vê o futuro dessa profissão? Olha, para quem pretende se Isso. estagnar ou não ter uma formação, eu digo que é um futuro não tão promissor. Cada vez mais o nosso mercado, todo o conjunto de mercado, tem exigido uma qualidade extrema. Então, o profissional hoje não pode ser um profissional que a gente chama aí, popularmente dizendo, meia boca, sabe? Hoje, o profissional da classificação ele tem que ter realmente conhecimento técnico, ele tem que saber de instrução normativa, ele tem que saber de parâmetros e limites, ele tem que ter um conhecimento base para ele conseguir entregar uma resposta ao comercializador, ao agricultor, até mesmo ao transportador. Então, para quem pretende ampliar o seu conhecimento, continuar tendo conhecimento técnico e instruções contínuas, pode ter certeza que tem longevidade, né? O mercado do agronegócio, quando se trata de qualidade, pode ter certeza que ele vai ter um grande futuro promissor por aí. Tá? Mas aqueles que realmente não querem evoluir no processo, Sim. digamos assim, né? Ele realmente, eu acho que não tem um caminho muito longo dentro do agro, porque com todas essas informações e tecnologias, não vai muito à frente. Depende do profissional mesmo e da dedicação, claro, né? da De cada um. dedicação, O futuro tá aí, né? A com profissão certeza. continua, mas depende mesmo da dedicação de cada um. Bacana, Gustavo. Agora, para quem está ouvindo a gente e quer começar, e tem, né, você, e, enfim, apreço pela profissão e estima a profissão, tem uma referência, quer começar, deixa uma dica para quem te assiste, por onde começar? Tem algum curso, site, material que você recomenda? O que você indica aí para o pessoal que te assiste? Hoje nós temos no Brasil uma infinidade de formações, né, para a classificação de grãos, inclusive o Sistema AS do governo federal oferece, né, isso gratuitamente aos classificadores, né, através
do Sistema S. Que Tem bacana. também o Instituto Brasileiro de Grãos, que é o nosso instituto que é voltado à formação de classificação de grãos. Nós oferecemos essa formação tanto presencial quanto online também, né? É um negócio bem prático. Usando Legal. a tecnologia a favor disso, verdade. A favor desse conhecimento, e a gente abre algumas turmas aí ao longo do ano e faz um processo muito interessante, tá? Mas existe hoje no mercado do agronegócio essas oportunidades. E aí, de novo, reforço, para ser um bom profissional, faça essas formações com seriedade, com comprometimento, com dedicação, porque todo conhecimento transmitido ali faz a diferença na sua rotina, no seu dia a dia, nessas oportunidades, de repente, de questionamento de alguém que não tem todo esse know-how que você Sim. pode construir ao longo dessa formação, sabe? Então é muito importante, aproveite todo esse conteúdo, tem muita coisa na internet, algumas coisas não tão confiáveis, mas tem muita coisa bacana aí, tem muito material instrutivo disponível, tá? E qual que é a mensagem, Gustavo, que você deixa para o público que te assiste, para os classificadores aí do Brasil? Qual que é a mensagem que você deixa para esse pessoal? Isa, me permita chamar esse time de família da qualidade. Bom, família da qualidade, o que eu quero dizer para vocês é: façam o melhor todos os dias, com dedicação. Honrem o trabalho árduo do transportador, honrem o trabalho árduo do agricultor que vai lá produzir os seus grãos, né, com máxima dedicação. Honrem o trabalho dos comercializadores, daqueles que vão levar para a exportação, que vão levar para o mundo cada grão desse, cada produto produzido por nós brasileiros. Honrem tudo isso com muita ética, com muita dedicação, fazendo o seu melhor, fazendo o certo pelo certo. Como eu sempre digo, o caminho se faz caminhando. Em cada passo dessa caminhada, entregue o seu melhor e mostre que ser família da qualidade é ser coerente, é ser verdadeiro e é ser melhor sempre. Bacana, Gustavo. Quero te agradecer pelo tempo, pelo bate-papo. Parabéns por esse trabalho que eu tenho certeza que é muito inspirador para quem te assiste, por ser referência na área. É um prazer te receber aqui hoje e poder entender um pouco mais sobre esse assunto com você. Eu que agradeço, Isa. Estamos à disposição. Qualquer dia desse, embarca numa dessas nossas jornadas pelo Brasil. Pode contar comigo. Obrigada. Obrigado.